esforçando para não desanimar, com as pedras no caminho que insistem em aparecer. Pouco a pouco vou tentando entender. Por outro lado é tão lindo ver um novo amanhecer e me encontrar sorrindo à noite ao luar. Mas o suor do dia a dia faz a gente esquecer de parar um instante para agradecer. Deus é a vida, é o princípio de tudo. Deus é o amor que mora no meu coração. Deus é a paz, é a causa de todas as coisas. É a luz divina que ilumina a imensidão. Deus é a vida, é o princípio de tudo. Deus é o amor que mora no meu coração. Deus é a paz, é a causa de todas as coisas. É a luz divina que ilumina a imensidão. Olhar pro céu e ver a lua brilhar, um lindo manto azul celeste que se reflete no mar. Isso me traz a presença de Deus e tudo que Ele me oferece pra me ver feliz. Deus é a vida, é o princípio de tudo. Deus é o amor que mora no meu coração. Deus é a paz, é a causa de todas as coisas. É a luz divina que ilumina a imensidão. Deus é a vida, é o princípio de tudo. Deus é o amor que mora no meu coração. Deus é a paz, é a causa de todas as coisas. É a luz divina que ilumina a imensidão. Boa noite novamente, Nelson, bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, sempre uma alegria. E agora para vir fazer uma palestra com o tema, o Nelson perguntou para mim, outro dia eu vi que falaram aí e tal, brinquei com ele, falou, um tema que a gente quase não precisa mais falar sobre ele, né, Nelson? Está todo mundo já sabendo o que precisa fazer. Mas é uma alegria, você sabe que é sempre uma alegria a sua presença aqui com a gente. Eu te agradecer já de antemão, né, ter aceito o convite de estar com a gente novamente. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Alexandre. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, quem está aqui conosco nesse momento e quem vai assistir posteriormente também, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui, é um prazer estar voltando aqui ao Centro Espírita Amigos do Bem. Eu te agradeço, Alexandre, sempre essa oportunidade de estar falando aqui de Jesus, dessa reflexão, é sempre uma alegria, pode contar comigo. Joia. Bom, Nelson, vou te deixar à vontade, fica à vontade, a gente volta no finalzinho para se despedir, tá bom? Tá bom, até já. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Boa noite, um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Já estou vendo algumas carinhas aí dizendo boa noite a todos. Hoje o tema escolhido, que eu conversei aqui com o Alexandre,
É um tema assim pouco falado, é um tema que a gente não precisa muito conversar, que é um pouco antigo, que a gente não aprendeu ainda, que está lá desde o ano zero, nos foi apresentado essa proposta do perdão através de Jesus. Hoje nós vamos falar de perdão, aquela história do perdoar e não 7, mas 70 vezes 7. Pai, perdoa esses irmãos que não sabem o que fazem. Foi a tal da Boa Nova que ele nos trouxe lá, há 2022 anos atrás, e passa tempo, e até hoje a gente tem uma dificuldade enorme de compreender essa questão do perdão. E agora a doutrina espírita, há 150 e poucos anos para cá, vem nos trazer uma nova roupagem, um novo entendimento, uma nova compreensão, esmiuçando mais essa questão, e a gente pode refletir em momentos como esse aqui, isso que é necessário para todos nós, esse aprendizado no perdão. E o tema que eu escolhi para hoje o tema da nossa palestra é perdoar o imperdoável. Atenção à palavra imperdoável. Eu fui buscar essa palavra lá no dicionário, porque é uma palavra que eu acredito que um dia, conforme a nossa evolução enquanto humanidade, quando a gente for aos pouquinhos entendendo a proposta de Jesus, e assim a gente vai se aproximando a Ele, acredito eu que essa palavra vai ser extinta completamente da nossa compreensão, do nosso dicionário, do nosso entendimento. Essa palavra imperdoável, eu pergunto para vocês, o que merece ou não merece o nosso perdão? Será que existe alguma coisa que não merece o nosso perdão? Perdoar o imperdoável. Esse tema eu escolhi exatamente como se fosse uma pegadinha, e foi mesmo de propósito. Porque se você chegou aqui, até esse momento, até essa palestra, querendo saber essa história do perdão, se existe o perdão, se é perdoável, se não é perdoável, certa questão, certo fato, eu vou explicar para vocês o que é o imperdoável na nossa vida. Aquela ofensa, aquela agressão que nós sofremos no passado, e se a gente acredita que aquilo é imperdoável, mais ou menos o que a gente faz é o seguinte, a gente pega aqui as duas mãos, coloca uma algema em si próprio e joga a chave fora. Esse é o movimento do imperdoável, porque assim a gente fica preso e a gente não pode fazer nada, porque a gente se algemou e a gente não continua a nossa vida, a gente não dá o passo à frente, a gente não se liberta daquele fato, daquela dor, daquela mágoa, daquele momento negativo do passado. Muitas vezes a gente justifica a vida porque aquela ofensa, porque aquela violência, aquilo de mal que fizeram conosco, não me deixa seguir. E assim a gente fica lá estacionado, preso àquela questão, algemado, muitas vezes porque a gente se algemou. Atenção, não foi o outro que nos algemou. O outro nos ofendeu e doeu. Machucou muito, a gente sofreu muito. Às vezes só de lembrar a tal questão ainda balança muito com a gente. É verdade. Não estou querendo diminuir o fato e a importância que foi significativo na nossa vida, sem dúvida nenhuma. Porque se machucou e doeu, isso balançou com a gente. São aquelas experiências negativas que a gente vive nessa nossa troca, nesse nosso intercâmbio com espíritos como nós, ainda falhos, ainda imperfeitos. E a gente vive se magoando. E aí, nessa história de se magoar o próximo, de se magoar não, de nós magoarmos o próximo, e o próximo nos magoar, às vezes intencionalmente, com maldade, sim, mas às vezes até não intencional. Quantas vezes, sem querer, alguém se sentiu magoado porque a gente falou uma palavra X ou Y, ou o tom da palavra foi mais ríspido, ou a nossa forma de ser, alguma pessoa não interpretou a gente muito bem. Então, nessa história da prisão, principalmente, da algema, que é bem simbólico isso, e é dessa maneira que eu enxergo e quero compartilhar com vocês. Como a gente continua preso a tal fato do passado. É essa algema que nos prende a essa questão. E aí eu quero trazer uma reflexão aqui para todos nós pensarmos em conjunto. O que é imperdoável para você?
Interrogação. Pensa aí, pensa um pouquinho comigo. Pensa agora. Algo que aconteceu com você ou algum conceito na vida, alguma atrocidade, alguma violência, algo muito complicado, muito difícil, que você pensa assim, Nelson, essa aí não dá, essa aí é imperdoável. Pensa com carinho. E eu posso responder já a você, se você já pensou. Se você acha que existe algo que é mesmo imperdoável, eu recomendo que você comece a rever as suas bases, rever os teus valores, porque você tem grandes chances de amanhã ou depois se meter num buraco bem profundo. Porque a partir do momento que a gente acredita verdadeiramente que há questões imperdoáveis nessa nossa vida, nessa encarnação, porque aqui estamos, nesse mundo das ofensas, de alguma forma, a gente se coloca à disposição de amanhã ou depois nós sermos sim ofendidos, nós sim sofremos alguma violência, e a partir daí a gente ir lá e meter a algema e jogar a chave fora. Sabe por quê? Porque exatamente esse mundo é um mundo das ofensas, onde os outros nos ofendem e nós ofendemos os outros. Às vezes sem querer, às vezes por querer, às vezes com muita maldadezinha, ou a maldadezinha branca, leve, suave, ou às vezes com as melhores das intenções. Quantas vezes, pensa aí, quanto mais agora nesse mundo, que as pessoas se ofendem com palavras, porque já acham logo que tem uma conotação pejorativa, ou isso é um racismo, ou é uma homofobia, etc. e tal, às vezes sem querer. Infelizmente, com as melhores das intenções, a gente magoa as pessoas se sentem ofendidas. Então, vamos entender que esse mundo faz parte, essa troca entre nós, espíritos imperfeitos, e que isso vai acontecer no passado, acontece hoje, vai continuar acontecendo no futuro. De várias maneiras, em vários graus e em vários níveis. É bom a gente entender e perceber que essa questão da ofensa é muito relativa, é muito subjetiva. Porque, às vezes, o que é uma ofensa para mim violentíssima, quase inconcebível, que isso me maltrata, me machuca, que eu abomino tal situação, talvez para você que está me escutando, tudo bem, não é grande coisa. Mas pode acontecer o contrário também. Talvez algo para você é muito significativo e que vai te magoar demais e você encara como uma ofensa e para mim não ofende tanto ou não tem tanta importância assim. Porque o mais importante nesse fato, e é isso que eu quero puxar para a gente refletir e pensar junto, que o outro ou o agressor, a gente não pode modificar ele, mas a gente pode modificar exatamente como nós recebemos essa ofensa. Porque do jeito que a gente recebe ela, isso sim está nas nossas mãos. Porque o outro vai nos ofender, se ele nos ofende ou não vai nos ofender, isso é uma questão, um problema dele. Ele vai ter que se resolver. Ele provavelmente é um doente, como nós vamos falar um pouco mais à frente sobre os doentes, doentes da alma. Sim, os doentes da alma, todos nós. Mas já já a gente chega lá. Mas o que eu quero puxar aqui para a gente pensar é que o outro vai cometer o ato, vai ter a sua atitude, e ele controla a atitude dele. E o que nós controlamos? A gente não pode controlar o outro. Às vezes a gente quer controlar, né? Mas não podemos controlar o outro. O que nós podemos controlar é como nós recebemos essa tal agressão, essa tal ofensa, essa tal violência. E aí vem a pergunta: como é que eu vou agir então? Como agir? Como agir frente à violência do outro? Vamos lá. O que está aí dentro, o que mexe mais ou menos quando você vem esse estímulo? Isso é uma pergunta, tá, gente? O que mexe conosco quando vem esse estímulo e bate a nossa porta? Interrogação. Porque nessa questão pode ser necessariamente algo muito violento, muito difícil, que nos abale muito, ou um amigo ou um familiar dentro do nosso círculo, e que a gente quer logo comprar briga, e logo bota o peito à bala, e se machuca e toma as dores. Quantas vezes também a gente toma as dores pelos outros, pelas tais injustiças do mundo, e quantas vezes a gente soterra um sentimento porque a gente não sabe lidar muito bem com ele.
Quantas vezes a gente, às vezes, se engana, ou quer enganar os outros, ou o mundo, ou a nós próprios, acreditando que não doeu, não foi tão difícil assim, ele fez sem querer. Calma, vamos entender essa dinâmica, porque às vezes sem querer ou querendo, a gente tem que valorizar os nossos sentimentos. Se doeu, se machucou, se sofreu, aconteceu. Não vamos mentir para nós, mas vamos pegar esse conteúdo, esse sentimento e trabalhar ele. Essa é a grande diferença. Não é fingir que não aconteceu, porque às vezes acontece muito no relacionamento com aquele que a gente ama demais, é um marido ou uma esposa, às vezes é um filho, uma pessoa que tem uma personalidade mais violenta, mais agressiva, e nos ofende e a gente engole o sapo. Tem uma grande diferença entre a água na boca de Chico Xavier e engolir sapo. Porque a gente vai engolindo sapo, 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 sapo às vezes, e chega uma hora que sabe o que acontece? A panela de pressão estoura. E quando não estoura para fora, estoura para dentro e vira uma doença. É a somatização dos nossos conflitos da alma que acabam expurgando no corpo através de uma doença física, porque a gente está engolindo sapo 20, 30 anos. Então é importante a gente entender essa dinâmica desses nossos relacionamentos com o mundo, com o próximo, que o outro vai nos magoar sim, e como nós vamos reagir. Mas vamos lá, a gente está falando de perdão, e para falar de perdão a gente vai falar necessariamente de Jesus, é claro. Vamos para Jesus? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Lá no Calvário, no suspiro final, naquele momento crucial, o que ele nos fala? Que ele nos fala não, que ele vira para Deus, para o Pai, e diz: Pai, perdoa esses irmãos, porque eles não sabem o que fazem. É uma outra compreensão. É um outro nível de relacionamento que, infelizmente, a maioria de nós ainda, e estou frisando ainda, sublinhando, ok? Em caixa alta, ainda não temos. Ainda não temos, mas estamos no processo de aprendizagem, que aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, a gente chega lá. Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Não 7, mas 70 vezes. 7 vezes 70. 70 vezes 7 vezes. Então, esse processo do perdão é um processo contínuo, mas um processo racional. Atenção, doutrina espírita racional. Vamos entender antes de acreditar e de confiar. O que é o processo racional nesse sistema? Não é para fechar os olhos, engolir o sapo e fingir que não acontece. É a gente trabalhar esse entendimento com o próximo nesse relacionamento amoroso frente aos nossos irmãos, que também erram como nós erramos, e aí a gente, entre aspas, se abraça junto a esse agressor. Atenção, entre aspas, tá? Figura de linguagem. Para aí sim a gente verdadeiramente vai compreender que é esse irmão que está nos ofendendo, na verdade, ele não sabe o que ele está fazendo. Ah, Nelson, mas como é que ele não sabe? Sabe, não sabe? Vai muito de cada um, mas é o outro. E o outro vai fazer, e o problema é dele. Agora, e o nosso problema? O foco do perdão não está lá fora. O foco do perdão está aqui dentro. E por que se fala tanto em perdão? Por que é algo tão batido que a gente vê tanto a doutrina espírita nos falar através de livros, tanta reflexão, tanta obra, tanto seminário, tanta palestra? Esse é um tema que está sempre lá batendo a nossa porta, porque Jesus e a doutrina espírita dão tanta ênfase nisso. Porque não dá para aprender a amar se não sabemos perdoar ainda. O processo de aprendizado nessa encarnação é aprender a amar. É para isso que Jesus veio, para nos ensinar a amar. Amor, só essa palavra nos basta para entender o propósito da nossa encarnação. A gente pode pegar 1 milhão de caminhos diferentes. A doutrina espírita vem exemplificar o processo de amor cristão, toda essa proposta que Jesus veio nos mostrar, esmiuçando em outras 1 milhão de maneiras,
em outras 1 milhão de maneiras para a gente conseguir esmiuçar, entender e mastigar aos poucos. Como esse momento agora. É fácil falar, Nelson. Legal. Aqui na palestra, soa muito bem, faz sentido. Nossa, mexeu comigo, essa reflexão bateu no meu coração. Legal. E amanhã, quando eu te ofenderem? Quando você se sentir ofendido? Como é que vai ser? É para isso que a gente está aqui. Não é para dizer que a gente está assistindo uma palestra por semana, aqui com os amigos do Centro Espírita do Bem, e pronto, e estou resolvido, e pronto, tá uma maravilha, já aprendi. A gente aprende essa parte teórica toda que a doutrina espírita vai nos trazer. Mas aprende tudo para quê? Para tirar curso de espírita? Não, é para trazer esse conteúdo para a prática, para o dia a dia. E o perdão é uma questão que sempre é colocada, sempre pautada, sempre martelada o tempo inteiro na nossa mente. O tempo inteiro, por quê? Porque é necessário ainda, porque a gente não aprendeu. Porque lá desde o ano zero, quando Jesus nos trouxe a boa nova, o que é boa nova? A boa novidade daquele momento, que era olho por olho, dente por dente, e Jesus vem numa vertente completamente oposta e diz, esquece isso, esquece olho por olho, dente por dente, bateu, levou. A gente vive muito assim ainda, né? Não leva o desaforo para casa, comigo não é assim, quando vai dar uma, eu dou logo duas. É esse pensamento que a gente traz ainda, porque a gente não aprendeu. Que a proposta é do perdão, a proposta do amor, que está lá desde a oração que ele nos ensinou, que é o Pai Nosso. Vamos lembrar que a gente repete muito, mas a gente não presta atenção nas palavras. Lá no finalzinho do Pai Nosso, o que nos diz? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí vamos frisar a parte das nossas ofensas? Porque é o seguinte, a gente esquece disso, né? A gente só se sente ofendido, porque o outro me ofendeu, porque eu sou a vítima. E será que a gente não ofende também? Ou será que a gente esquece? Que é aquela história de que quem bateu esquece, mas quem apanhou não esquece, não é verdade? Jesus já sabe que nós nos ofendemos um ao outro, já sabia, continua sabendo, nós nos ofendemos um ao outro o tempo todo e que precisamos aprender a perdoar, precisamos aprender a amar. Como diz a canção, é perdoando que se é perdoado. Livro dos Espíritos pergunta 886, o que é a caridade? Vamos voltar ao perdão de novo sobre uma outra vertente, só para a gente perceber como é que essa palavra perdão vem martelando, uma de um lado, outra martelada do outro. O que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e qual o terceiro item? Perdão das ofensas. Perdão das ofensas. E o que é a caridade? Fora da caridade não há salvação. Caridade é amor. Fora do amor não há salvação. E perdão é caridade, é sinônimo de caridade. Está lá, busca questão 886 do Livro dos Espíritos. Se perdão é caridade, perdoar é amar. Mas não é da boca para fora, porque é bonito dizer que a gente perdoa, que a gente aprendeu lá no centro, que tem que perdoar, que tem que ser bonzinho, a gente quer ser bonzinho, a gente quer ser perfeito, quer ficar bonito na fotografia e diz que perdoar. É um processo de sentimento, é um processo de vivência e de amor. E o perdão é muito mais profundo do que só falar, eu esqueço, mas não perdoo. Ou então, perdoei, tá bom. E lá na hora de dormir? Será que a gente não está se enganando? Porque quando a gente vai se deitar com a cabeça no travesseiro, aí a cabeça fica a mil, sabe como é que é? E vem aquela angústia, vem aquele sentimento ruim, vem aquele sofrimento de novo, porque quando a gente lembra daquele fato que aconteceu, a gente se remete de novo àquele momento, que às vezes passou há 5, 10, 20, 30, 50 anos, e vem de novo toda aquela carga, todo aquele peso em cima de nós. Sobe até um calor. Quem sentiu, sabe o que eu estou falando. Às vezes a pessoa treme, começa a ter sudorese, começa a se sentir mal fisicamente, vai pegar um copo d'água para beber, respira
porque se lembrou de um fato que de alguma forma a gente não digeriu ainda há 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos. Às vezes o nosso amigo, ou o nosso inimigo, que seja, já desencarnou, já nem mais está vivo, às vezes ele nem se lembra mais do que aconteceu, mas a gente que guarda isso, que está aqui dentro, que ainda machuca, pode estar aqui dentro, debaixo de um tapete, guardadinho lá no fundo, aqui no cantinho, mas quando a gente acessa esse conteúdo, aí que a gente percebe que nada disso foi trabalhado, que de alguma forma a gente está ignorando essa questão e fingindo que ela não existe, colocando ela lá no fundo. Muito bem, vamos continuar no nosso raciocínio para a gente ir elaborando aqui. É o seguinte, aí muita gente diz assim, deixa eu só beber uma água aqui, só um minutinho. Aí muita gente diz o seguinte, que essa frase é bem famosa também, tá? Eu puxei algumas frases aqui famosas para a gente refletir em cima disso. E vou trazer aqui uma leitura, mas pronto, cada um tem a sua leitura, cada um tem a sua percepção. Estou muito longe de ser dono da verdade. Acho que a ideia da doutrina espírita é trazer o raciocínio lógico para a gente trocar, ok? Vamos lá. A seguinte frase: perdão verdadeiro é esquecer as ofensas. Atenção ao esquecer. Vocês já ouviram falar disso? Ou então essa história do que perdoar eu perdoo, mas eu não esqueço? Essas frases que têm um esquecimento. Perdão verdadeiro, esquecimento? Vamos lá, vamos entender um pouco isso, que isso é interessante. Aí vem a pessoa e me questiona assim, Nelson, como é que eu vou esquecer? Como é que eu vou esquecer aquilo que aconteceu? Eu não estou tentando a cabeça ainda. O meu instinto de defesa está sinalizando, olha, não vai por aí que você já se deu mal e se você for por esse caminho, vai se dar mal de novo. E como é que faz? Aquele fato doloroso lá do passado, que machucou, e hoje ele serve de referência para a gente não cair de novo nesse fato. Então eu tenho que esquecer isso, mas se eu esquecer, talvez eu vou cair de novo. Então o que a gente entende por essa palavra esquecimento? Eu acredito que o esquecimento, essa questão do esquecimento está muito mais profundo do que apagar da cabeça, como se passasse uma borracha ou um liquid paper, ou quer dizer, borracha e liquid paper é o pessoal mais antigo, né? Hoje em dia é só delete, né? Esse papel e caneta já está ficando extinto. Mas eu acho que vai muito além do que só apagar. A questão é buscar romper o sentimento negativo que a gente tem, alimenta e perpetua contra esse ofensor, contra esse que nos agrediu, ou essa mágoa que ficou. O esquecimento é ressignificar, é virar a página da vida. Como num livro, fazendo uma analogia aqui, que são várias páginas. O pessoal da antiga, sabe o que eu estou falando? Livro, papel, ok? Livro. São várias páginas. Só que tem páginas boas e também tem páginas más. Só que acontece que às vezes tem uma página tão ruim, tão difícil, que a gente estaciona ali naquela página e não consegue virar ela. Normalmente essa página negativa da nossa vida. E esse processo do ressignificar é talvez o mais importante, porque é a partir daí que a gente vai buscar uma compreensão mais profunda nesse intercâmbio com o próximo e com o mundo que nos rodeia. Como eu já falei, vou repetir, você provavelmente já foi magoado, já se sentiu ofendido no passado, talvez esteja sendo agora, e eu quase que te garanto, muito provavelmente isso vai acontecer no futuro. Então, como é que a gente vai se preparar para se relacionar com o próximo da melhor maneira para quê? Para a gente não sofrer. Porque no final das contas, a gente está falando aqui de sofrimento interno pessoal. Essa história que eu falei agora, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, quem não dorme, quem fica passando mal com sudorese, quem não consegue nem ouvir falar o nome do fulano, que já me arrepia, já me dá uma gana, me sobe o pescoço, somos nós. E é por isso que a gente tem que trabalhar o perdão aqui dentro, trabalhar esse amor. E toda a proposta de Jesus, eu repito sempre isso, desculpa quem já me acompanha, deve ser chato escutar isso, mas eu repito para vocês porque eu preciso repetir para mim. Mas preste atenção quem não ouviu. Toda a proposta de Jesus é possível, é plausível, é palpável, é realizável.
Se Jesus nos trouxe o código de condutas, que é o Evangelho, tudo aquilo ali é possível de se fazer. Ah, Nelson, mas é difícil. Eu sei que é muito difícil. Tanto sei que eu estou aqui encarnado com vocês, ainda cheio de orgulho, cheio de egoísmo e um monte de defeito. Porque senão provavelmente eu poderia estar aqui num outro status, com o espírito missionário. Mas eu estou muito longe disso, tá? E provavelmente você que me escuta também está muito longe disso. Então a gente ainda não aprendeu esse código de condutas que o Cristo nos trouxe. Como eu falei, falamos no zero. A gente está aqui em 2023. Talvez aí quantas vezes a gente já encarnou desde a época de Jesus e já tenha esse acesso a essa informação, essa proposta, essa boa nova de Jesus, que nos oferece a felicidade através de alguns movimentos na vida que nos fazem aprender a amar. E um desses movimentos é aprender a perdoar. Mas a gente ainda não conseguiu. Mas agora, não interessa o passado. Agora, se a gente está tendo acesso a esse momento, a esse tipo de informação, esse tipo de reflexão, se faz sentido para você, se te bate essa informação que a doutrina espírita nos traz, que a espiritualidade nos ajuda a mastigar, mais ainda a facilitar esse momento para a gente lidar melhor com essas questões, porque agora, nesse momento, eu digo uma coisa para vocês, e eu tenho certeza do que eu vou falar. A gente está aqui para desenvolver intelecto e moral, ok? A gente já sabe disso. Mas intelecto você já tem. Porque para acompanhar a doutrina espírita, não é qualquer um. Eu não estou querendo elitizar, dizer que é melhor ou pior, mas tem que ter um esforço de entendimento. Minimamente a gente já tem um intelecto desenvolvido, mais ou menos. Não estou querendo fazer competição, tão pouco interessa ser mais ou menos. Mas intelecto eu tenho certeza que a gente já tem. Agora, e o lado moral? Intelecto e moral. E o lado moral? É aí que a gente peca. E nesses aspectos morais, nos aspectos dos valores, desse relacionamento, desse entendimento de amor, desse entendimento no relacionamento com o próximo, essa compreensão mais profunda desse irmão, que às vezes está numa roupagem não muito agradável, de inimigo, mas lá no fundo, quando tira essa roupagem, ele ainda é o nosso irmão. É difícil, é complicado, eu sei, compreender isso ainda. Às vezes até dói o ouvido só de escutar essa história. Mas esse que te agrediu, esse que te violentou, esse que te maltratou, esse que te ofendeu, também é teu irmão. Também é teu irmão. E muito provavelmente, se você não se resolver com ele, ou se resolver esse sentimento negativo que fica perpetuado, que a gente perpetua nessa história da algema, sabe o que muito provavelmente vai acontecer? Eu te digo, próxima encarnação, vai voltar juntinho, na mesma família, para aprender a amar. Vai cair como pai e mãe, filho, filha, irmãos, no mesmo seio familiar, sendo colocado ali, reunido, para resolver o barulho que a gente comprou agora, nessa encarnação. Atenção, não estou cravando isso. A questão do planejamento reencarnatório é muito mais profundo, vai muito mais além, tem muitas nuances para a gente refletir. Mas esse processo do não perdão, da mágoa congelada, perpetuada, solidificada, de toda essa negatividade que faz parte da nossa vida, dessa encarnação, que a gente não consegue ainda elaborar, resolver, digerir, se harmonizar, infelizmente, muitas vezes acaba numa família, numa próxima encarnação. E aí, quando a gente olha para a nossa família agora, a gente percebe quantos espíritos ao nosso lado, às vezes o nosso pai, nosso irmão, nosso tio, nosso avô, enfim. Pensa aí. Nós temos espíritos que a gente se dá muito bem, que tem uma afinidade enorme, gratuita, e do outro lado a gente tem um também que não desce, que não bate, que pensa totalmente diferente do que a gente, que tem outra vibração. Eu não estou falando de processo educacional, não. Eu estou falando de vibração mesmo, de sentimento. Porque a gente tem espíritos que nós reencarnamos diversas vezes, que tem um amor estabelecido, uma conexão profunda, e a gente já vem reencarnando um para ajudar o outro, para dar solidez, para colaborar nesse processo, para a gente em conjunto caminhar e continuar evoluindo, mas também tem esses que a gente arrumou um barulhinho lá no passado, e a gente não perdoou. E agora
Estamos juntos e misturados de novo, para ter essa oportunidade novamente de amar. Então é o seguinte, o mais importante é a gente buscar romper esse sentimento negativo que a gente tem por esse ofensor ou por essa mágoa que ficou. Buscar se ressignificar, porque o fato do esquecimento, é isso que eu estava falando, eu acabei voando um pouquinho, mas vou voltar aqui. O fato que aconteceu, ele não vai se apagar. Aquilo que aconteceu, aconteceu e doeu. Não dá para mudar o passado. A gente não está falando em esquecimento de virar tantando a cabeça e passar uma borracha e fingir que nada aconteceu. E aquilo, Nelson, aconteceu? Não, não lembro. Mas, poxa, você sofreu tanto, foi tão difícil. Não, esqueci. Não, não é por aí. O que a gente pode mudar é o nosso sentimento negativo que ficou. Vou repetir, que a gente tem que... O processo do esquecimento, na verdade, é modificar, ressignificar, reavaliar toda essa questão do nosso sentimento que ficou negativo para aquele fato, para aquela pessoa. Porque senão esse sentimento que está aqui dentro vai trazer de novo tudo de volta. É aquela história que eu falei, que aconteceu 2, 3, 5, 50 anos atrás. O fulano às vezes já desencarnou, a gente não perdoou. Quando a gente lembra do fato, sofre de novo, fica mal de novo. Por quê? Porque a gente não trabalhou o mais importante que esse sentimento. Aí vem outra reflexão que dizem assim, outro pensamento, na verdade, que dizem assim, mas Nelson, o fulano não merece o meu perdão. Quem merece esse perdão não é o fulano. O fulano tanto faz ou tanto fez. Quem merece esse perdão é você. Quem merece esse perdão somos nós. Às vezes esse agressor não sabe nem mais o que aconteceu, ele já morreu, já desencarnou, e a gente ainda está mal, a gente ainda carrega esse sentimento, porque a gente não se deu a oportunidade de procurar a chavezinha aqui da algema e fazer um esforço para abrir essa algema, se libertar, pegar aquele livro que eu falei, da vida, e virar essa página negativa. Porque a próxima página pode ser uma página positiva, mas a gente nem se dá o direito de olhar essa outra página. Sabe por quê? Porque a gente está preso na página negativa ainda. Preso na página negativa. Às vezes a gente fica uma encarnação ou mais, preso na mesma página. Preso na mesma página. Sabe por que isso acontece? Quem trabalha em mesa mediúnica sabe disso. Semanalmente acontecem esses casos de obsessão, porque o fulano não esqueceu, não perdoou, quer vingança, quer justiça, e aí acaba sendo recolhido, amparado para esse entendimento através de uma situação não muito legal, com muita dor, com muito sofrimento, com muita tristeza, com muita revolta, com muito ódio ainda. Por quê? Porque a gente não aprendeu a perdoar. Ah, então é assim, Nelson, uma hora para outra? Não, não é de uma hora para outra. É elaborar uma construção, é pegar aquilo que eu falei que está aí guardadinho, aí debaixo do nosso tapete, emergir essa questão e trabalhar ela. Vamos trabalhar esse perdão que nós merecemos, não é que o outro merece, o outro não tem mais nada a ver com isso. Esse movimento da libertação, de quebrar essa algema, essa agressão, esse agressor, no caso, que foi triste, foi doloroso, isso é problema dele. Então, assim, o que acontece é que nós aqui vivemos conectados a nível de sentimento, vibracionalmente, com esse agressor ou com essa agressão, aqui encarnado para encarnado. Aí, ou a gente desencarna, ou ele desencarna primeiro. Aí fica um lá desencarnado, a gente encarnado aqui se conectando com ele, ou ao contrário, ou a gente está desencarnado, ele está encarnado aqui, a gente fica ainda conectado com ele, e depois os dois desencarnam, a gente ainda se mantém conectado. Porque a gente ainda não virou a página, não aprendeu a amar, não desvencilhou. E por que será, Nelson, pergunta, por que será que os outros nos ofendem tanto ainda? Por que os outros nos ofendem? E eu vou ler para vocês um trecho aqui que eu acho que resume bem esse processo de ofensa dos outros contra nós, que é o seguinte. Pergunta, Senhor, como perdoar os malfeitores e os ingratos? Resposta. Percebendo sua condição de enfermos
Enfermos quer dizer doente, tá, gente? Enfermos, doentes. Pergunta de novo. Enfermos? Como assim enfermos, se eles seguem nos matando, violentando e nos perseguindo? Resposta: não seria dessa forma se não fossem doentes. Pausa. Pausa para a gente tentar refletir um pouco nessa perspectiva desse mundo de doentes. Sabe quem é doente? É o outro que nos ofende. Sabe quem é o doente também? Somos nós que ofendemos os outros. Ah, Nelson, eu não sou doente. Lembra o que Jesus falou? Eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Se Jesus tem significado para você, se a palavra dele te ajuda, se os ensinamentos, se a doutrina espírita colabora contigo na tua vida, na tua encarnação, nesse teu momento, nesse teu hoje, assuma a tua condição de doente como eu me assumo. Porque às vezes a gente tem um orgulho muito inflamado, se acha perfectível ou perfeito demais, e muito bonzão, ou muito bozona. Às vezes a gente alcança no nosso ego um patamar muito lá em cima, mas eu acredito verdadeiramente quando a gente entende e se coloca como doente, a gente entende que o outro nos ofende porque ele é um doente. E a gente também é doente, mas vamos tentar ser menos doentes. Vamos tentar errar menos. Vamos tentar elaborar essa questão de maneira proativa, positiva na nossa vida. Porque nesse processo de ofensa e de ser ofendido, tem uma outra pergunta que eu quero trazer aqui para a gente pensar. Por que a gente se ofende tanto ainda com as questões nesse relacionamento com o próximo? Eu respondo para vocês, porque a gente ainda não entendeu esse mundo dos doentes que somos todos nós. E normalmente, por não entender, a gente tem expectativas muito altas em relação ao próximo. Aí vem a pergunta, o que a gente espera do outro? Ah, Nelson, mas ele me magoou. É só o fulano sendo fulano. Ah, Nelson, mas ele não poderia ter feito isso, não poderia ter feito aquilo. Pode sim, tanto pode que fez. E aí, como é que você vai receber isso agora? Largando esse papel de vítima, que às vezes a gente adora fazer um papel de vítima também, tá? Não que nós não sejamos vítimas, atenção. Alguém nos agrediu, nós somos vítimas, mas assumir o papel de vítima, nos vitimizar a ponto de não continuar a nossa caminhada, de não seguir a nossa vida, de porque eu sou vítima, eu tô com a algema, que quem botou fui eu. Porque eu sou vítima, eu não consigo ver a página da vida, essa página negativa. Ok? É disso que eu estou falando. E nessa questão da expectativa, a pergunta é, o que a gente espera do outro? Interrogação. Será que a gente não está esperando demais de um doente? Às vezes, eu gosto muito de brincar da história do coqueiro e da melancia. Tem um tempinho ainda para falar aqui, estou me preocupando com o tempo, tá, gente? Mas vamos lá, rapidamente. Às vezes, a gente para em frente a um coqueiro, sabe um coqueiro que dá coco? E a gente fica balançando esse coqueiro, esperando, olhando para cima, que cai uma melancia. E cai um monte de coco. Do nosso lado está caindo coco. E a gente está balançando ainda. Ah, vai cair uma melancia, vai cair uma melancia. Resposta, não vai cair melancia. Um coqueiro só pode dar coco. Pode parecer imbecil o que eu estou falando aqui, mas às vezes a gente vive a vida se relacionando com o próximo, esperando que ele nos dê uma coisa que ele não pode nos dar. Às vezes esse fulano, essa amiga, o seu marido, o seu filho, ou quem quer que seja, é um coqueiro e só pode nos dar coco. Não vai dar melancia. Vamos entender o que o próximo pode nos dar. É claro que existir expectativas é normal no relacionamento, a expectativa com os nossos amigos, com os nossos familiares, ok, mas o cuidado aqui é para a expectativa alta, porque às vezes através dessa expectativa alta que a gente acaba sofrendo demais da conta, porque a gente espera demais, a gente cria uma ilusão, e aí quando a gente não consegue melancia, a gente se decepciona, e fica assim, poxa, mas por que ele fez isso? Talvez a gente que não percebeu direito, foi um erro de avaliação da nossa parte, a gente não percebeu direito que ele era um coqueiro, e que se fosse cair uma coisa lá de cima, seria coco.
Por que será que... Vamos jogar lá para cima agora, tá? Por que será que espírito de luz não perdoa? Isso eu quero trazer, que isso é um conceito interessante. Por que será que a gente ainda se ofende, né? Tem que perdoar, a gente não entendeu ainda. Por que espírito de luz não perdoa ninguém? Resposta: não precisa perdoar porque não se ofende. É um outro patamar. É um outro patamar de entendimento. Eu vou repetir. Ainda não estamos lá. Estamos a caminho. Ainda não estamos lá. Mas o processo da caminhada tem de haver esforço. A gente tem que se esforçar para compreender e entender isso que a espiritualidade de luz vem nos trazer através de tantos ensinamentos, tantas obras. Emmanuel, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, enfim, tem uma vasta coleção que a gente pode buscar entender, que não só a espiritualidade de luz, vão mais acima ainda, vão para Jesus. Por que Jesus nunca perdoou ninguém? Jesus pediu ao Pai que perdoasse, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E alguém me fala assim, Nelson, mas eu não sou espírito de luz ainda. Tá bom, nem eu sou espírito de luz, mas um dia a gente vai ser. Como? Aprendendo a perdoar, por exemplo. E é por isso que Jesus, a espiritualidade de luz, martela tanto essa questão na nossa cabeça, esse assunto, porque não é preciso, é necessário. Necessário. Por isso que essa palavra perdão, vira e mexe, a gente bate com ela na nossa cara, porque a gente ainda não aprendeu a perdoar. E se faz necessário esse aprendizado. Toda proposta, todo ensinamento de Jesus é viável, como eu falei. Um dia a gente vai aprender, mas cabe a nós esse processo para a gente ir lá no fundo e entender. E falando de perdão, tem uma outra questão que é interessante a gente levantar também, que às vezes a gente esquece, que é o auto-perdão. Só para aproveitar aqui a história do perdão imperdoável, porque a gente é perdoar o imperdoável, porque às vezes também a gente não se perdoa. A gente acredita que algumas coisas que a gente fez são imperdoáveis. Às vezes é mais fácil perdoar o outro do que se perdoar a si próprio. Aquele erro, aquela besteira, aquele vacilo, aquela questão que a gente fez no passado. Será que a gente se aceita verdadeiramente como nós somos, doentes ainda? Será que a gente se perdoa? Esse é o mesmo movimento que nos aprisiona a um fato da história lá do passado. Às vezes a gente vive aqui no mundo íntimo, nesse mundo interno, sofrendo, se martirizando, pegando um chicote e botando prego na ponta para fazer um chicote bem brabo, para ficar lá se batendo, preso nessa página, com as mãos assim, ó, algemadas, se batendo, se martirizando, se machucando, não se aceitando que sim, a gente errou. Ponto. Passado. O importante é hoje. O conhecimento que a gente tem, se arrepende, tenta reparar e amanhã faz diferente. Tenta fazer diferente. Se perdoar é se entender, é se aceitar que nós somos espíritos falhos ainda, rumo à perfeição, que ninguém é perfeito, que o outro erra demais e eu também erro. E ainda vou errar, mas vamos tentar não errar mais. Com certeza. Essa é a proposta de Jesus. Mas ainda faz parte do nosso processo evolutivo, do nosso momento enquanto espíritos encarnados, no mundo de provas e expiações, que vibramos ainda muito nesse orgulho, nesse egoísmo, em todos os desdobramentos negativos que acabam gerando ofensas em relação ao próximo, acabam gerando erros na nossa caminhada ainda. Repito ainda. Vou frisar esse ainda. Esse reconhecer essa nossa condição e buscar acertar na próxima é o que eu acredito que todos nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, não sei se alguém está aqui obrigado, porque às vezes a esposa está fazendo jantar e fala assim, fulano, meu marido, você tem que assistir lá a palestra hoje lá no Centro Espírita Amigos do Bem, senão hoje não tem jantar. Aí tudo bem, meu irmão, se você está por aí obrigado, não tenho o que dizer para você. Mas se você está buscando
como 99,999% está buscando um conteúdo, uma palestra online, um tipo de reflexão como esse, num centro espírita, que nos traz informação, a doutrina espírita nos traz informação, conhecimento, é a verdade que nos liberta, conhecer a verdade, ela vos libertará. É conhecer todos esses pormenores, entender toda essa relação, o porquê da vida, os propósitos, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, de onde a gente veio, por que eu encarnei, eu vou desencarnar, por que tudo isso? É isso que a doutrina espírita nos traz, são reflexões como essa, para a gente entender, compreender e fazer diferente do que a gente está fazendo. Porque uma coisa eu também garanto para vocês, muito provavelmente, a esse conteúdo que a gente está tendo aqui, não talvez através da doutrina espírita, ok? Mas o conteúdo cristão, os ensinamentos do Cristo, a grande, vasta maioria de nós já teve esse conteúdo, já teve esse conhecimento no passado, mas ainda assim preferimos seguir pelo caminho errado, pelo caminho que não está muito legal. O que for passado, Nelson, tão pouco importa. O que importa é o hoje, o que importa é a nossa consciência, se vislumbrar essa oportunidade que a gente está tendo agora, ok? Então, para a gente finalizar, perdão é um exercício. Exercício, Nelson? Exercício de quê? É um exercício de amor. O aprendizado no amor é, por exemplo, perdoando as ofensas do próximo. Que nós possamos buscar essa compreensão, que nós possamos refletir sobre essa questão e se preparar para a próxima vez que nós nos sentirmos ofendidos. Se a gente conseguir não se ofender mais, isso então é o topo do topo, mas eu não estou nem mirando aí, tá? Eu estou nos colocando mais para baixo ainda, que a gente vai ser ofendido. Se a gente não conseguir se ofender ainda, aí é um outro nível. Mas muito bem, vamos nos preparar para a próxima vez que alguém nos ofender. E assim, aos poucos, a gente vai colocando em prática aquilo que a gente aprendeu com Jesus. O perdão, o amor. Pessoal, vou encerrando por aqui, que já está no nosso horário. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, desse estudo, como para mim fez muito sentido também, porque me toca muito, porque todos nós precisamos, penso eu. Muito obrigado e boa noite a todos. Bom, Nelson, nós que agradecemos mais uma vez. Bom, nós conversamos antes, né? Assunto que daria para a gente ficar conversando mais 2 ou 3 dias aqui, né? Não é nem 2 ou 3 palestras. Mas obrigado, acho que sempre é muito válido, né? Você viu aqui muito comentário. É um questionamento que eu sempre digo que é um tema que não vai se esgotar, porque nós ainda temos uma dificuldade muito grande de entender, né? Aquilo que você começou a sua palestra falando, quer dizer, eu preciso falar para que eu consiga realmente acreditar nisso para que comece a mudar, né? Para que eu consiga tentar entender. Porque de vez em quando dá vontade de chutar o pau da barraca longe, né? E falar, quer saber? Ele que se lasque do lado de lá, deixa eu com o meu problema aqui, né? Mas brigadão de novo, viu, Nelson? Nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E isso que você falou de chutar o balde, é o mais fácil. Se a gente deixar, a gente fica chutando o balde a vida inteira aí. Dura só buscar depois, né? Exatamente. Gente, boa noite a todos. Obrigado, Nelson. Boa semana para você. Obrigado, boa noite a todos.